Boa noite. Estamos aqui para mais uma live, nossa última live da série de 7 sobre psicoeducação em enxaqueca para pacientes. É com muita alegria que eu finalizo essa série. Eu sou Juliane Pérez Mercante, psicóloga, sou coordenadora do Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia e sou membro da ABRACES, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca. Tenho doutorado em Ciências pelo Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e atendo em terapia cognitivo-comportamental, em consultório, agora nesse momento via online, né, através de videoconferência, e trabalho em pesquisas no assunto de dores de cabeça, ansiedade, depressão, e hoje eu finalizo essa série de lives falando sobre técnicas de respiração, de relaxamento e mindfulness para o manejo de enxaqueca. Com muito prazer que estamos aqui e iniciamos então com alguns slides. Então, eu coloquei o conceito de enxaqueca porque nas lives anteriores as pessoas perguntaram sobre o conceito de enxaqueca, sobre o tipo de dor, as características da dor, a localização e a duração e outros sintomas. Então, aqui fica registrado. E só lembrando também que essas 7 lives de neurologistas, de psicólogas, de fisiologista do exercício, estão registradas no canal de YouTube da Sociedade Brasileira de Cefaleia e no Facebook da Sociedade Brasileira de Cefaleia e também nos canais da ABRACES. Esse estudo, essa publicação de um grupo de terapia cognitivo-comportamental da Alemanha apresenta esse modelo interessante apresenta para os pacientes com enxaqueca com a ideia de a psicoeducação são informações que possam ser úteis para a compreensão das pessoas para lidar melhor com ou a doença que elas têm, ou as questões que elas têm, ou os tipos de transtornos de ansiedade ou de humor. Né? Então, essas informações, essa publicação, voltando, essa publicação, de novo, essa publicação, esse modelo, né, de um cérebro, então quem tem enxaqueca tem um cérebro hiperexcitável, né, então a enxaqueca é uma doença multifatorial, né, é genética, é uma doença neurológica, tem questões emocionais, psicológicas envolvidas, né, que influenciam as crises. Então, o cérebro que é hiperexcitável, somado a gatilhos, né, a fatores desencadeantes que a gente falou ao longo dessas 7 aulas, né? Em primeiro lugar, o gatilho do estresse, né, que é bastante referido pelas pessoas, que gera tensão física e psicológica. Isso traz uma grande demanda de energia para o cérebro, né? Então, ele sendo hiperexcitável
e tendo um fator de estresse, um gatilho, isso exige uma alta atividade e tensão metabólica, né? E isso acaba disparando uma crise de enxaqueca. Essa sobrecarga de energia do cérebro dispara a crise de enxaqueca, né? E aí entra essa questão que pode ser modificável, que é como a pessoa lida melhor ou pior com esses estressores, com o estresse, né? Então, isso pode modificar esse tanto de energia que o cérebro consome e talvez disparar menos crises, né, com menos frequência ou com uma crise de menos duração ou de menos intensidade. Então ele apresenta esse modelo, né, trazendo essa questão que a dificuldade pode ser modificada, né, e ativar menos crises, né? Ele coloca como a enxaqueca como um distúrbio transitório, né, das funções cerebrais, e ele coloca uma necessidade da pessoa sair do ambiente em que ela esteja, esse ambiente estressante, para ir com um local com menos estímulos, para ter um descanso, uma regeneração gradual das funções cerebrais. Então, essa ideia de sobrecarga, né, a crise de enxaqueca como uma somatória de gatilhos, né, e é interessante rever, então, as pessoas que têm crises de enxaqueca, que vivem com enxaqueca, rever essa questão de como está a sobrecarga, né, o nível de estresse na vida delas, né? Então, ontem a Rebeca Vieira, que é a outra psicóloga do Comitê de Psicologia, falou sobre enxaqueca e estresse, e a aula dela está registrada também nesses canais que a gente comentou. Então, eu convido vocês, quem vive com enxaqueca, a essa reflexão. O que te sobrecarrega, o que te cansa, o que estressa, né? Observar isso, quais são os aspectos de sobrecarga na sua vida. Então, muitas vezes o que pode sobrecarregar, né, o que pode cansar, o que pode estressar as pessoas é um sono de baixa qualidade, ou um sono alterado, jejum, né, ou refeições que demoram muito com muitas horas, né, entre uma e outra, ou refeições rápidas, sem uma alimentação saudável, mudanças climáticas, estresse, alterações emocionais, alterações hormonais nas mulheres. Muitas vezes essa combinação de fatores, ou um ou outro combinado, sobrecarregam a vida da pessoa. Né? Então, a gente está falando sobre um estilo de vida saudável que possa favorecer as pessoas que têm dores de cabeça e, na verdade, um estilo de vida que favoreça a saúde em geral das pessoas, saúde física e mental. Né? Então, é interessante observar esses gatilhos mais comuns da enxaqueca, né? Essa combinação de gatilhos, né? E é interessante rever, então, como é que, se a gente fizer essa analogia a um saldo bancário, né? Como é que está meu saldo bancário? Ele está positivo ou está negativo? Né? O que eu estou colocando, o que eu estou gastando em termos de energia física, mental, emocional, eu estou repondo ali? Né? Eu estou no negativo ou eu estou no positivo? Né? O que eu estou gastando durante o meu dia, eu estou reabastecendo de alguma forma? Né? Como é que está o que está me cansando e o que me descansa?
né? E como é a qualidade desse descanso. Então, isso é interessante refletir, né? Porque o que sobrecarrega vai provavelmente, para quem tem a tendência à enxaqueca, vai aumentar a frequência da enxaqueca ou a duração daquela crise ou a intensidade daquela crise, né. Então a gente vê muitas vezes no consultório as pessoas que buscam psicoterapia e que têm enxaqueca e que muitas vezes, passam a ter uma enxaqueca crônica, né, que o conceito de enxaqueca crônica envolve crises por mais de 15 dias no mês, né, e a partir de um momento de vida, né. Então, a gente costuma rever o que aconteceu, às vezes a pessoa não percebe, mas ela, como a Rebeca, a psicóloga, comentou ontem na aula sobre enxaqueca e estresse, às vezes o estresse vem de uma situação positiva, né? Uma promoção no trabalho, um casamento, uma mudança de casa, de cidade, também pode trazer uma sobrecarga até a pessoa se adaptar e acomodar àquela novidade. E mais uma questão para se observar e para se conhecer, né, qual é o seu limite, né? Então, como observar isso, né? Quais são as pistas que o nosso organismo traz, que as sensações físicas trazem, os sentimentos podem ser, um guia interessante, os sentimentos podem ser uma pista importante, né, um guia interior para a gente rever, quais são os pensamentos que estão passando na nossa mente, né, o que está influenciando aquele sentimento, né? Partindo desse modelo de que o pensamento influencia a emoção e influencia as sensações físicas, né? Então, se observar qual é o seu limite, né? É interessante. Aí, como a gente está falando sobre enxaqueca, né, esse limite é interessante que não seja ultrapassado, né, que seja respeitado, né, que seja conhecido, né, o autoconhecimento, o automonitoramento, né, perceber esse estado fisiológico, essas respostas fisiológicas, como o nosso corpo se comunica, né? O nosso corpo fala, e a gente aqui muitas vezes não percebe essas pistas, né? Então, e perceber os pensamentos que vêm à mente, e observando e conhecendo isso, né? E se aproximando desse limite, né? Que se eu ultrapassar ali aquela linha, eu vou disparar uma crise de enxaqueca, né? Como é que eu posso regular isso, as minhas atividades, para eu permanecer abaixo desse nível de estresse, ou de cansaço, de sobrecarga, né? Em que o cérebro ali está quente, entre aspas, né? Então, eu posso conhecer e aprender, né, informações sobre o meu eu, né, e respeitar essas informações, né, essa é uma forma de prevenção da enxaqueca e prevenção de doenças até, de fadiga, de estresse, de doenças mentais, de ansiedade, de depressão, né, que muitas vezes envolve também o ultrapassar alguns limites, né, não, então é importante conhecer, respeitar e aceitar essas características, né, que muitas vezes o corpo tá transmitindo, os sentimentos estão dando pistas, né. A gente usa, então, com frequência, diários, né, para a pessoa ir monitorando não só as suas crises de enxaqueca, mas também o que está relacionado a ela, né, como é que foi a qualidade do sono dela, que emoções ela teve
um dia antes, algumas horas antes, ou naquele dia, ou um período antes das crises de dores de cabeça, né? O que podem ter sido os fatores desencadeantes, né? Muitas vezes são emoções negativas, muitas vezes são irritações, né? Ou relacionadas a situações pequenas, corriqueiras do dia a dia, como o trânsito, por exemplo, né? Ou situações situações maiores, mais intensas, emoções mais intensas, né? Então, a pessoa pode ir observando ao longo dos dias, das semanas, o que ela fez para melhorar, o que foi útil, o que aliviou, fez, teve alguma emoção, fez alguma prática de respiração, de relaxamento, de meditação que tenha aliviado mais rapidamente, né, junto com um tratamento medicamentoso, né, em combinação com tratamento medicamentoso, né. Então, é importante a gente entender que esse excesso de demanda da química necessária para manter o corpo e a mente ativos, eles se esgotam também em algum momento, né? A gente não é um super-herói que nunca se cansa, né? Então é importante conhecer esses níveis de cansaço, esses dados, essas informações sobre o nosso corpo, né? Então, o cérebro precisa também de descanso para recarregar as energias, né? E a atividade cerebral se reorganiza completamente durante um descanso que seja de qualidade. E técnicas de respiração, que a gente vai ver um pouquinho hoje, de relaxamento, de mindfulness, são recursos que possibilitam descanso de muita qualidade para o organismo, né? São momentos muito saudáveis que a pessoa que a pessoa possibilita a si mesma, né? Descanso físico e mental. Mas também existem várias formas de descanso, né? E também é interessante se monitorar, se conhecer, para perceber o que te descansa, o que te alivia, né? Porque muitas vezes o interessante é a gente manter aquele saldo bancário, como eu falei, no positivo, para quando a gente gastar mais, ter ali alguma reserva, né? Então, é interessante a prevenção, né? No caso também da enxaqueca, mas muitas vezes a gente não consegue controlar e se a gente entrou numa crise de enxaqueca, ou se a gente se cansou demais ou estressou demais, usar um recurso de qualidade é bastante importante, né? Então, o que descansa? Um sono de qualidade é muito importante, né? Hidratar, né, é importante, alimentação saudável e regular, né, o contato com amigos, com família, a religião, né, a fé religiosa, né, ter também atividades, se descobrir atividades, explorar atividades diferentes, como outras partes do cérebro, né, de repente descobrir ou explorar um instrumento musical, uma nova língua, né, um novo idioma, né? Então, uma diversão saudável também, a alegria, o bom humor, né? Uma boa risada, né? Trazem também um descanso, uma renovação, né? Atividade física é bastante importante, é preventivo para uma série de doenças, né? É bastante importante para a saúde. O lazer, o descanso, né? Dança, música, arte, né? Situações que você fique completamente absorvido ali, esqueça do tempo e das horas, e tenha um bem-estar profundo, né, pode descansar com muita qualidade, né? Então, o descanso não é só dormir, né? O descanso pode ser mudar de atividade, né? Nessa situação de pandemia, a gente
está descansando do trabalho, arrumando a casa, né? Então, não necessariamente é parar tudo, é não fazer nada, né? E também a maneira de encarar situações estressantes pode ser econômica, né? A gente pode economizar a energia que se esgota no estresse, com uma maneira mais otimista de enxergar uma situação, né? A gente tem um costume de repetir muito, como é difícil, isso é muito difícil, e essa pode ser uma crença limitante, né? Quanto mais eu acredito que é difícil, menos eu tento fazer aquilo, né? E pode ser trabalhoso, é diferente de ser difícil, né? Também lembrar que o cérebro fica mais feliz com rotina, com repetição, com automatismo, né? O cérebro tem um trabalho grande, né? Ele consome muita energia a cada situação que ele tem que pensar e refletir, né? Então, ele automatiza por economia também de energia. Então, como é que está aí o equilíbrio de vários aspectos da vida? Então, como eu disse, a prevenção é o ideal, né? Tem várias publicações sobre o assunto. Mas, se a crise veio, né, a crise de enxaqueca, o que fazer durante uma crise, quando ela se inicia, né? Então, a gente pode sim, aprender ferramentas para lidar com esse momento, né? Porque existem vários estudos que relatam que as pessoas ansiosas podem ter crises mais longas, mais intensas e mais frequentes. Essa foi a minha pesquisa de doutorado, né, com pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, que tinham uma maior chance de ter enxaqueca e tinham crises piores do que as pessoas sem ansiedade e sem depressão e sem nenhum transtorno mental, né? Então, existem vários estudos recomendando que, quando a crise de enxaqueca se instala, é importante ter um descanso, ao invés de continuar naquele nível intenso de atividade, né? Isso muitas vezes é difícil para a pessoa que tem uma enxaqueca crônica, por exemplo, porque a gente vê que são pessoas é muito frequente um perfil de personalidade de trabalhar demasiadamente, de até serem viciadas em trabalho, em fazer coisas, em não conseguir parar. E então, mesmo iniciando uma crise de enxaqueca, é difícil a pessoa parar e se recolher, né? Mas é importante para aquela regeneração que a gente viu inicialmente, né? Então, se o cérebro está hiperexcitável, né, hiperexcitado, ele é importante, se ele tem essa demanda alta de energia, né, é importante ele ter esse descanso e essa possibilidade de regeneração, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Uma forma dessa regeneração é o relaxamento, que vai reduzir, então, essa hiperexcitação fisiológica e pode mudar a reação corporal ao estresse, né? O estresse envolve uma série de reações do organismo, né? E o relaxamento pode, ativando o sistema nervoso parasimpático, pode ativar esse estado de mais calma, de relaxamento, que favorece o como lidar com uma crise de enxaqueca e até absorver melhor uma medicação que a pessoa faz ingestão naquele momento. Então, existem benefícios físicos e mentais do relaxamento sobre a enxaqueca, né? Então, o relaxamento
possibilita um organismo mais resistente às alterações, né, ao invés daquela reação excessiva, né, aos gatilhos, aquela hiperexcitabilidade, o treino do relaxamento, não só durante a crise, mas diariamente, né, a pessoa não só esperar o momento da crise para fazer uma prática desse tipo, mas ela fazer fora, porque fora das situações, entre crises, independente das crises, né? Porque ela está treinando aquele recurso, ela está fazendo aquela reserva do saldo bancário positivo, né? E está possibilitando também, no momento que ela precise usar aquela prática, aquela técnica, ela pode ativar a resposta de relaxamento mais rápido, ativar o sistema nervoso parasimpático e toda aquela calma de uma forma mais rápida. E ativar esse estado de saúde, né? Então, o organismo fica mais estável, fica mais equilibrado, menos oxigênio é solicitado pelo organismo, então fica mais oxigênio disponível, diminui substâncias químicas, melhora todo o funcionamento geral, diminui ansiedade, depressão. Então, existem vários estudos sobre os tipos de relaxamento que podem funcionar melhor durante para as pessoas com enxaqueca, né? E então, entre eles, a respiração profunda diafragmática, o relaxamento muscular progressivo, o treinamento autógeno e visualização guiada, né? Esse é um estudo que o nosso grupo desenvolveu na Amazônia, né, com um tratamento não farmacológico para cefaleias primárias, né? E que envolvia, então, mudanças no estilo de vida, né? Tanto foi orientado práticas de alongamento, de atividade física, quanto práticas de relaxamento, e as pessoas ficaram com uma gravação, né, um áudio que iam fazendo vários exercícios, vários recursos de ferramentas de respiração profunda, de relaxamento, diariamente. Esse é o estudo, né, o resultado do estudo, né, que teve um excelente engajamento, né, das pessoas e um ótimo resultado. E além dessas técnicas de respiração, de relaxamento, né, poderem serem usadas para prevenção e durante as crises de enxaqueca e de outras cefaleias, pode ser interessante também usar esses recursos para pessoa que tenha enxaqueca, para ela dormir melhor, por exemplo, né? No consultório, eu criei um programa de 6 sessões de relaxamento quando a pessoa não quer submeter à terapia, por exemplo, né? Ela pode simplesmente querer aprender algumas ferramentas de respiração, de relaxamento, de mindfulness, e dependendo, essas sessões podem ser customizadas conforme a necessidade da pessoa, né? Então, se a pessoa tem uma dificuldade para dormir, podem ser alguns recursos também para a qualidade do sono, para melhorar a qualidade do sono, para ansiedade, para irritação, para dificuldade de concentração também pode ser útil. Existe um treino da atenção, né, para cansaço, né? Então são recursos também que podem descansar com bastante qualidade. Então, a respiração, né, a maioria de nós, né, a maioria dos adultos respira de maneira incorreta, né, trocando somente 1/3 do ar dos pulmões, né? E nessa forma incorreta, o diafragma fica contraído para cima, né? Então a capacidade dos pulmões fica limitada, né?
menos oxigênio é absorvido e, como consequência, menos energia. Então, com esse padrão incorreto de respirar, a pessoa pode ficar mais cansada, mais ansiosa, mais deprimida, com menos concentração, com uma energia mental mais baixa. E muitas vezes a pessoa ansiosa chega no consultório e tem uma respiração muito rápida e acelerada e superficial, né? E tomando contato com isso, observando a sua respiração e percebendo isso e aprendendo um padrão mais saudável de respirar, existe um bem-estar imediato e um alívio até da ansiedade, né, e desse cansaço, né? Muitas vezes, algumas sensações físicas relacionadas à ansiedade podem ser consequência dessa respiração mais curta e mais superficial, né, que descompensa oxigênio e gás carbônico no nosso organismo, né? Então, essa respiração incorreta traz como consequência mais tensão nos músculos, né? Mais cansaço, como eu já disse, e mais rápido se reduz, se diminui a quantidade de oxigênio, né? Então, como eu disse, o cérebro consome uma quantidade grande de oxigênio, né? O cérebro usa 20% do oxigênio, né? E quando existe essa diminuição de oxigênio por um padrão incorreto de respiração, o cérebro trabalha de maneira mais lenta, né? E diminui energia e outras consequências. As vias aéreas ficam mais estreitas, o batimento cardíaco também é afetado e toda a eficiência da circulação. Então, o que é uma respiração incorreta, né? Então, respirar de maneira muito rápida e muito intensa não é adequado, né? Respirar fortemente durante um treino de força também não, e a respiração superficial também é inadequada, né? Então, para uma respiração correta, em primeiro lugar, como saber se a gente está respirando adequadamente, se a gente está trocando todo o ar dos pulmões, né? Em primeiro lugar, é interessante que a coluna esteja reta, né, e os ombros bem posicionados para baixo e para trás, né? Então, a postura de uma coluna reta e a cabeça acima do pescoço, né, sem estar nem para frente nem para trás, gerando uma sobrecarga de peso sobre o pescoço, né, é importante, pensando que os pulmões precisam de um espaço para se expandirem e quando o ar entra e esvaziarem quando o ar sai, né? Então, se eu estou numa postura encurvada, os pulmões estão sem esse espaço para trocar todo o ar, né? E durante a respiração lenta e profunda, o padrão correto deve acontecer a inspiração pelas narinas, né? E a respiração profunda acontece também com o diafragma. Eu vou mostrar um desenho para se entender melhor. Então, observar e tomando consciência de como você respira durante momentos diferentes do dia, ou atividades diferentes, ou conforme o que acontece ao longo do dia, é bem importante, porque muitas vezes a pessoa está envolvida com tantas tarefas que ela esquece de respirar profundamente, ela respira de maneira mais rápida, mais superficial, e isso vai ter uma consequência.
de baixa de concentração, ou de baixa de energia, ou o contrário, se você respirar adequadamente, né? Então, não precisa fazer barulho para respirar, né? Pode ser uma respiração silenciosa e com um ritmo, né? Então, a gente vai ver um pouquinho como é, né? Então, a respiração diafragmática, que é essa respiração mais profunda, né? O diafragma que está abaixo dos pulmões, ele se move, né? Na inspiração, ele se move para baixo, né? E os órgãos internos todos são massageados e banhados num sangue novo, com mais oxigênio e com mais oxigênio nos músculos, com mais oxigênio para o cérebro, e todo o corpo pode funcionar melhor, né? Então, com mais oxigênio, pode haver uma elevação da nossa energia, eleva a purificação, a energização dos tecidos, do corpo, em até 15 vezes. Né? E o cérebro, que consome 3 vezes mais oxigênio do que o restante do corpo, com uma respiração diafragmática, essa respiração mais saudável, o pensamento pode acontecer de forma mais clara e mais concentrada, né? E 10 minutos de um relaxamento profundo, as pessoas que praticam um relaxamento profundo, que atingem essa resposta de relaxamento profundo, podem reduzir em 50% os hormônios do estresse produzidos durante o dia, durante um dia inteiro. Então, é um recurso muito valioso, né? Como se fosse uma farmácia interna, um recurso que a gente tem à disposição, gratuito, que é muito interessante de se utilizar essa ferramenta, né? Então, como eu disse, na inspiração, né, aqui nesse desenho é mais fácil de visualizar, né? Na inspiração, né, o ar entra, né, o diafragma abaixa, né, e a barriga, o abdômen pode se expandir, né? E quando o ar sai, na expiração, o contrário, né, e o abdômen volta ao seu estado normal, né? Então, esse é um recurso até de visualização que pode ser interessante de se utilizar, né? Imaginar quando o ar entra, né, vocês podem até fazer isso agora, né, enquanto estão ouvindo eu falar, né, imaginar o ar entrando, né? Então, na inspiração, imaginar enchendo uma bexiga no abdômen, e na expiração, o ar saindo, essa bexiga sendo esvaziada, né? Então, essa respiração lenta e profunda e diafragmática possibilita um bem-estar imediato. Então, se você respirar corretamente, se você renovar todo o ar dos pulmões, você ativa um bem-estar imediato. Então, faça 10 respirações desse tipo, nesse padrão. Se você sentiu bem-estar, é um sinal que você respirou adequadamente, que ativou o sistema nervoso parasimpático e esse bem-estar, esse estado de calma, né? E essas substâncias que são liberadas, endorfinas, nesse momento, são precursores dos nossos analgésicos naturais. Então, é um recurso interessante, preventivo, também para dor e para a crise de enxaqueca. Então, você pode, agora também, você pode colocar uma mão no tórax, sobre o tórax, por exemplo, a mão direita sobre o tórax, a mão esquerda no abdômen, e perceber qual é a mão que se movimenta mais,
né? Então, na respiração mais profunda, é a mão que está no abdômen que deve se movimentar mais, como se o abdômen ou a barriga estivesse empurrando a mão para fora, né, quando o ar entra, né, imaginando aquela bexiga se enchendo de ar na inspiração, e a mão voltando para baixo, né, quando o ar sai. Aqui foi no ano passado, no Dia Nacional de Combate à Cefaleia, uma ação da Abraces, da Associação Brasileira de Cefaleia, em Salvas e enxaqueca, e da Sociedade Brasileira de Cefaleia, no Parque Ibirapuera, ensinando técnicas de alongamento e de relaxamento para as pessoas que passavam por ali. Então, tem algumas publicações, algumas pesquisas científicas que colocam como opção de tratamento para enxaqueca, como opção de tratamento não medicamentoso, associado ao tratamento medicamentoso, o treino de relaxamento, né? Então, como eu disse, a respiração diafragmática, o relaxamento muscular progressivo, que é de contrair a musculatura e soltar, que é um relaxamento também bastante conhecido em psicologia, a visualização, a imagem guiada, o treinamento autógeno e a meditação. São orientações sobre estilo de vida, né, que inclui hábitos saudáveis e o implementar um relaxamento regular ou uma prática de meditação regular. Sobre os benefícios da meditação, né, são similares aos do relaxamento e da respiração lenta e profunda, né? Então, também reduz a dor, por esses motivos que a gente já comentou, né? Melhora o sistema imunológico, então, também uma prática interessante num momento como esse, de tanto estresse, né, de pandemia, manter a calma através de recursos como esse, né? Um descanso de qualidade também melhora o sistema imunológico, né? E então facilita concentração, previne uma série de doenças, aumenta a energia, reduz estresse, como a gente já disse, né? Esse é uma orientação da Associação Americana de Enxaqueca, né, que também uma série de orientações de estilo de vida e comportamentais, né, dentre elas um treino comportamental que mostra evidência científica de redução na frequência de enxaqueca, incluindo o treino de relaxamento, né, uma prática diária que pode ajudar a desenvolver um estado de calma físico e mental e reduzir as crises de enxaqueca, né? E ele coloca a referência das pesquisas aqui, né? São orientações da Sociedade Americana de Cefaleia. Sobre o mindfulness, né, também tem sido utilizado para cefaleias, para as crises de enxaqueca, né, além de ser usado para a saúde em geral, para as doenças, para a dor crônica, né? Então, mindfulness tem sido traduzido como atenção plena. Então, é uma técnica de regulação, de controle da atenção, baseada no não julgamento, né? E trazer a consciência para o momento presente, para o aqui e agora, né?
E então é uma prática bem interessante para o momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Que acho que traz uma oportunidade pelas incertezas em relação ao futuro, né? A gente tem que viver um dia de cada vez, uma hora de cada vez, e aprender esse foco no aqui e agora, e no valor do aqui e agora, e não em qual será a próxima tarefa, o próximo trabalho, ou a próxima aquisição, né, o próximo consumo, deixando de ver, de valorizar, né, o dia, ou que algumas esse momento presente, que é a única coisa que a gente tem, na verdade, né? E o mindfulness, além de possibilitar uma prática, né, de um tipo de meditação, ele envolve toda uma maneira de ser, né? Então, não só naquela prática, mas toda uma atitude de não julgamento, como eu disse, de abertura, de curiosidade, de explorar as situações, as pessoas e a si mesmo de uma maneira nova, sem um preconceito, né? Aceitando, sem distorções cognitivas, sem preconceitos, né? E cultivar a compaixão e a gentileza em relação às sensações, em relação às pessoas, em relação a si mesmo, né? E dessa maneira reduzindo o estresse e um prejuízo relacionado a uma doença. E o mindfulness tem sido estudado como uma possibilidade de alterar a resposta à dor, né, aumentando a tolerância àquela dor, né, e a pessoa se engajando em algumas atividades apesar da crise. E algumas pesquisas envolvendo intervenções baseadas na atenção plena podem diminuir significativamente a incapacidade relacionada à dor de cabeça em cefaleias primárias, né? Embora ainda não tenha efeitos sobre diminuição em termos de dias de cefaleia ou de intensidade das crises. Essa psicóloga, a Elizabeth Sen, recebeu um prêmio da American Headache Society sobre o trabalho dela de terapia cognitiva baseada em mindfulness para enxaqueca. Ela publicou esse trabalho, né, que é muito interessante, e, dentre outras coisas, ela então desenvolveu, ela orienta para algumas práticas, né, por exemplo, do mindfulness da respiração, o escaneamento corporal, que é também bastante típico do mindfulness, e uma postura de não julgamento, né, ou de não reação ou não aversão à crise de enxaqueca, né, e aí possibilitando a pessoa aceitar e explorar com curiosidade aquela crise, apesar de ser desconfortável, apesar de toda a dor, né? Então, trazendo alguns conceitos de sair do piloto automático, né? Esse piloto automático que costuma enxergar as coisas sempre da mesma forma, ou com mesmos vícios de pensamento, né? E melhorar essa convivência com enxaqueca, buscando conhecer ou prestar atenção de uma outra forma, né? Observar os pensamentos, os sentimentos e as sensações, né? Como a enxaqueca e outras situações podem ser interpretados para aumentar ou diminuir as sensações relacionadas, né? Então, é uma possibilidade de interromper o estresse e
e aceitar ali a situação que não possa ser modificada. E então, eu gostaria de convidá-los para uma pequena prática de mindfulness da respiração, nesse momento, para que quem, não conhece tenha uma pequena amostra, uma pitada, e experimente agora um pequeno exercício de mindfulness da respiração, essa prática da atenção plena. Então eu convido vocês a encontrar uma posição confortável, de preferência ou sentado ou com o corpo apoiado, com a coluna reta. E comece a tomar consciência do seu corpo nessa posição. Observe a temperatura do seu corpo, o peso do seu corpo. Entre em contato com os sons ao seu redor. Traga a sua atenção para o seu corpo nesse momento. Gentilmente, quando estiver pronto, traga a sua atenção para a sua respiração. Perceba o movimento do seu abdômen durante a respiração. Observe o ar entrando pelas narinas, acompanhe todo o caminho do ar, entrando pelas narinas até chegar aos pulmões. Depois o ar saindo. Respirando no ritmo natural. Observe a temperatura da inspiração, a temperatura do ar que entra, que é diferente da temperatura do ar que sai. Observe o seu abdômen inflando e desinflando quando o ar entra e sai.
E é natural que a sua mente se distraia. Cada vez que a sua mente se distrai, gentilmente traga de volta a sua respiração. Talvez você consiga perceber as pequenas pausas entre a inspiração e a expiração. E caso você note algum desconforto, olhe para isso com curiosidade e sem julgamento. Observe gentilmente a sua respiração. Acompanhando e percebendo o som da inspiração, o som da expiração. Perceba o movimento que a respiração causa em seu corpo, em seu tórax, em seu abdômen e nas suas costas. E de volta, retornando, sentindo-se bem. Então essa foi uma prática bem curtinha, uma pequena amostra de mindfulness da respiração, né? O contato, essa atenção voltada para a respiração, explorando temperatura, explorando os sons e os movimentos, ou explorando talvez sensações que nunca se tem explorado, que envolvem a respiração. E dentro do mindfulness existem várias outras possibilidades, práticas, como o escaneamento corporal, por exemplo, né, o mindfulness dos sons, dos pensamentos, da maneira de se alimentar. Então, só uma pincelada muito rápida, né? E muitas vezes as pessoas perguntam sobre livros ou aplicativos, né? Existem aplicativos de meditação, de relaxamento, de mindfulness, né? E alguns livros, né? Esses 2 livros sobre atenção plena, e que vem um CD junto com 8 práticas, né, das 8 semanas que são sugeridas, né, de exercícios de atenção plena, né. Então é interessante, são livros com CD para iniciantes, né, e tem vários tipos de treinamento para quem se interessa, né, pelo treinamento de mindfulness, que geralmente é de 8 semanas, né. Esses aplicativos, para quem gosta, são bem interessantes. O Calm, por exemplo, ganhou
alguns prêmios, né, de melhor aplicativo, e tem recursos bem interessantes, como os 7 dias de ansiedade, ou 20 dias de concentração, ou de alívio de estresse, ou recursos para o sono, né? E tem alguns aplicativos que também têm um tempo para se monitorar a inspiração e a expiração, né? Então, são recursos que podem ser úteis, né? Então, finalizando, como eu disse, essa série foram 7 lives sobre psicoeducação e enxaqueca para pacientes, né, mais orientações sobre estilo de vida saudável para as pessoas em geral, né. Então falamos sobre enxaqueca e mitos e verdades, com o Dr. Helder, presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Depois, com o Dr. Mário Pérez, falou sobre o uso frequente de analgésicos. Depois, a Thalita, psicóloga de Curitiba, falou sobre enxaqueca, ansiedade e depressão, né? A Rose Fukui, psicóloga também do Comitê de Psicologia em São Paulo, falou sobre enxaqueca e sono. A Rebeca, psicóloga de Porto Alegre, também do Comitê de Psicologia, falou sobre enxaqueca e estresse. O Arão Oliveira, fisiologista do exercício, falou sobre atividade física e enxaqueca. E eu finalizo, então, hoje, e lembro que essas 7 lives estão registradas, estão gravadas no canal de YouTube da Sociedade Brasileira de Cefaleia e no Facebook da Sociedade Brasileira de Cefaleia. E eu quero agradecer a Rose e a Rebeca, do Comitê de Psicologia, pela organização desse evento, e quero agradecer a Abraces, que é a Associação de Pacientes, né, pelo apoio, pela organização, e que possam haver outras informações úteis que aliviem aí o sofrimento das pessoas. Então, aqui, mais uma vez, muito obrigada, e espero que tenha sido útil, e vamos ver aqui se ficaram algumas questões aqui nos comentários. Obrigado pela presença de todos. Fernanda, a Rose, a Andréia Nunes, psicóloga do Rio, que trabalha com TCC também, cefaleia. Hermínia Guimarães, Thaís, obrigada pela participação. Ana Silvia, Cláudia Xavier, obrigada pela presença, pela participação. Arão, da Abraces, obrigada pela ajuda, pelo apoio, pela organização. Boa noite, um privilégio assistir uma aula dessa, obrigada. Ramon, Dani Veras, equilíbrio é tudo, é isso mesmo. Cláudia Tavares, doutora Cláudia Tavares, neurologista da Sociedade Brasileira de Cefaleia, obrigada pela participação. Boa noite, Juliane, é um prazer para todos nós, ouvimos mais uma vez, eu é que agradeço. Rejani, parabéns pela didática, obrigada. Thaís, bem interessante. Sociedade Brasileira de Cefaleia, estamos no YouTube também. Se travar aqui, tentem por lá. Tem aí o link do YouTube. Rejane, doutora, identificar o que me sobrecarrega
e quais meus limites é fundamental nessa questão, então, seria isso? Seria isso, né? Identificar o que é sobrecarga, né? Se são situações modificáveis, né? Ou se são situações que se pode modificar a sua maneira de interpretar os fatos, né? Então, lembrando dessa ideia de que a percepção dos fatos, né, muitas vezes não é o fato em si, mas a maneira como a gente percebe e interpreta os fatos, isso pode trazer um sofrimento ou trazer um sentimento positivo, né? Então existem sempre várias possibilidades de se interpretar um mesmo fato, uma mesma situação, uma mesma pessoa e a si mesmo, né? E muitas vezes existe um pensamento distorcido que favorece uma emoção negativa e que isso pode ser substituído, né? É isso que a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental. Existem várias formas de se perceber, né, as situações, e muitas vezes a gente tem uma distorção de interpretação, né, e que, corrigindo para um pensamento mais realista, isso traz também um alívio emocional, né? Então, como lidar com estresse, como lidar com sobrecarga, né? A Regiane pergunta, né? Se conhecer, né? Então, o que sobrecarrega muitas vezes a sobrecarga é se irritar muito com um fato, vamos supor que a pessoa não possa modificar. Então, você tem controle sobre a sua maneira de enxergar o fato e se irritar menos. Isso vai te gerar menos sobrecarga, menos estresse, né? E respeitar os limites, né? Então, a pessoa que é, por exemplo, perfeccionista, que a gente vê muito em enxaqueca crônica, a pessoa que não respeita os limites, ou, por exemplo, não dorme as horas de sono adequado, não dedica à atividade física, ou hábitos saudáveis, ou a implementar essas práticas de relaxamento, que podem trazer muitos benefícios, né? Muitas vezes o ansioso, por exemplo, tem muita dificuldade em relaxar, né? E o ansioso diz que não vai relaxar, que não vai fazer, que não aguenta meditar, que não consegue, né? Mas dá para, começando devagarzinho, né? A gente não começa com o ansioso com um relaxamento de meia hora, de uma hora, porque a pessoa não está mais impaciente, está num outro ritmo, né? Então, com práticas mais curtas, a pessoa vai sentindo bem-estar, né? Vai sentindo aquele bem-estar imediato e quer repetir aquela sensação agradável que ela consegue produzir, né? Não fazer o descanso pode desencadear outras doenças? Pode, né? Se a pessoa se sobrecarrega, ultrapassa os limites, né? E não descansa com qualidade, dependendo da tendência da herança genética, das tendências dos os órgãos mais frágeis, ela pode desenvolver algum sintoma, alguma doença, né? Rosani, explicação ótima, obrigada. Rejane, existem estudos que sinalizam que mulheres são mais propensas a ter enxaqueca? Sim, existem estudos. As mulheres são, sim, mais propensas a ter enxaqueca que os homens, 2 vezes mais que os homens, né? E aí vem as questões hormonais, vem as questões
as mulheres também têm mais tendência à ansiedade, à depressão, né? E aí podem haver uma série de fatores, né? Como os fatores hormonais, fatores de sobrecarga no dia a dia, né? A dupla jornada da mulher que é mãe, que trabalha, que dá conta de tudo, né? Ana Farma, excelente, muito didática a apresentação, obrigada. Tangri Santos, muito obrigada. Mário Pérez, muito boa live, obrigada. Rose, foi maravilhosa essa ação do parque, né, que a Rose participou, do comitê de psicologia também. Rejane, fantástica essa explicação sobre respiração, inspirar da forma correta, né? Então, estar atento a isso, né, essa respiração durante o dia, fazer algumas respirações lentas e profundas, possibilita algumas gotas de descanso ao longo do dia, né? E mais para concentração, para quem para quem é mais distraído, para quem é mais desatento, né? É algo que pode ser treinado. TCC produz resultados excelentes. Obrigada pela prática de respiração. Ney Pérez, excelente, obrigado pela participação, pela presença. Regiane, parabéns pela apresentação do conteúdo. Rosângela, obrigada pela presença. Muitíssimo agradecida, aula maravilhosa, obrigada. Ana Farma, obrigada. Heloísa, obrigada pela presença. Doutora Cláudia Tavares, obrigada. Thaís de Souza, parabéns. Doutor Deusvenir Carvalho, obrigada pela presença. Doutor Deusvenir é neurologista também de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Obrigada. Sueli Veiga, maravilhosa explicação, obrigada. Alexandre, muito obrigado, live interessantíssima. Obrigado, Alexandre, pela sua presença, pela sua participação. Ana Paula Oliveira, adorei, parabéns. Carmo, essa live parece manual do bem-estar. Obrigada. Hermínia, algumas vezes que faço atividade física de manhã tenho enxaqueca. Faz algum sentido? E teria que observar mais informações, né, Hermínia? Se na atividade física, como o Dr. Arão Oliveira, fisiologista do exercício, deu a live sobre atividade física e enxaqueca. Essa live está registrada no YouTube e no Facebook. E ele falou sobre a importância de hidratar, né, com atividade física, e porque a desidratação pode ser também um gatilho para enxaqueca, né, e a importância de estar bem alimentado, né, de não estar em jejum, né, para quem tem a tendência à enxaqueca, não fazer atividade física em jejum, né, lembrando que é difícil dizer sobre um fator desencadeante ou um gatilho, né, que a gente geralmente é uma combinação de fatores, uma combinação de gatilhos que podem disparar a crise de enxaqueca. Então, Hermínia, faça um diário, vai observando se foi só atividade física ou o que foi, como é que foi o sono, como é que foi o estresse, como é que nesse dia, né? E vai colhendo informações, né? E leva para o seu médico e leva para um profissional de saúde que esteja te acompanhando. Renan pergunta qual a relação da aura com AVC.
isso teria que fazer uma pergunta para um neurologista, eu como psicóloga não sei te responder. Talvez alguém da Sociedade Brasileira de Cefaleia, algum neurologista pode trazer uma resposta. Hermínia, obrigada, vou assistir, muito obrigada. Rebeca, grande aula, um presente para quem assistiu, obrigada, Rebeca. Urbano, excelente live. Obrigada pela participação de todos, né? E ficamos à disposição para alguma dúvida a mais que podemos tirar, e de qualquer forma agradeço a presença de todos, a participação de todos, o espaço concedido aqui pela Sociedade Brasileira de Cefaleia, e esperamos uma próxima live, e muito obrigada, boa noite, uma boa noite de sono, bem relaxados, bem tranquilos, e incentivo sempre essas práticas que vale a pena pelo bem-estar que gera. Boa noite, e encerramos então.